Olá, bem-vindo, bem-vinda ao grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje a nossa reflexão será sobre o Evangelho de São João, capítulo 21, de 1 a 19. Neste Evangelho nós encontramos um episódio muito importante daquilo que Jesus realizou depois da sua morte. É a terceira aparição de Jesus aos discípulos em um momento muito específico. Os discípulos parecem tristes, um pouco decepcionados, afinal o seu mestre morreu, e eles decidem então ir pescar. Pedro toma mais alguns companheiros e durante essa pesca nada encontra. A gente pode imaginar o quanto a pesca, o insucesso da pesca representa também aquilo que era a sua tristeza, a tristeza dos discípulos. E para surpresa, o texto apresenta Jesus que está à beira da praia e pede para que eles tragam alguma coisa. E é nessa hora então que, ao jogar a rede para o outro lado, encontram uma grande quantidade de peixes. E todo esse episódio se desenrola na primeira parte de uma relação muito próxima entre o Jesus ressuscitado, que está à beira da praia, fazendo um gesto que se assemelha a outros gestos já conhecidos do Evangelho, em que Jesus parte o pão e distribui, parte o peixe e distribui para aqueles que estavam ali, entre eles, na multiplicação dos pães e peixes que nós conhecemos. Mas é também um episódio que recorda a ceia, afinal, Jesus se reúne com os seus discípulos apenas. Então percebemos que a primeira parte desse evangelho é algo que recupera dentro dos discípulos uma esperança que diz respeito à vida que eles experimentaram com Jesus durante o tempo em que a sua vida pública fez com que os discípulos descobrissem quem era esse mestre, mas que infelizmente a morte tinha colocado tudo abaixo. Então a ressurreição que restaura aos poucos os discípulos a esperança. E vemos alguns detalhes bem simbólicos desse texto. Por exemplo, quando Jesus é reconhecido pelo discípulo amado, que vira para Pedro e diz: é o Senhor, e Pedro que imediatamente se lança às águas. Então a gente vê já ali uma diversidade dentro da comunidade. Alguns que com o seu ímpeto, no caso de Pedro, vai ao encontro do Senhor, aqueles que continuam a pescar, aquele que reconhece que é o Senhor, e toda essa diversidade dentro da comunidade se reúne agora à beira da praia, em torno do Senhor. O que a gente faz pensar que as primeiras comunidades cristãs tiveram que lidar com essa diversidade de comportamentos, mas tiveram sempre no ressuscitado uma palavra de unidade. A unidade em torno do ressuscitado conjugou todas essas diferenças dentro da comunidade inicial. Mas a segunda metade desse evangelho também é muito sugestivo, porque afinal Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e agora por 3 vezes Pedro volta e diz: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Este saber que eu te amo de Pedro significa que Pedro reconhece naquela sua resposta a Jesus um significado maior, porque é a resposta que responde às negações que ele havia realizado. É comum nós ouvirmos por aí que o fato de que em grego a forma como Jesus pergunta a Pedro, tu me amas, muda, poderia significar também uma mudança no tipo de amor que Jesus estivesse exigindo de Pedro. Mas isso já foi confirmado, comprovado pelos estudos de que não é verdade. É apenas um estilo de João de contar as coisas. E João, portanto, é capaz de variar a sua forma de falar, e ali temos apenas uma variação estilística. O amor de Jesus por Pedro e de Pedro por Jesus continua o mesmo em todo o discurso, de modo que é no final apenas que a gente percebe a grandeza dessa frase. Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. E ali a gente reconhece que em Pedro há de novo um retomar do seu caminhar com Jesus depois da negação. É quando vemos que a atribuição que Pedro recebe de Jesus, apacenta as minhas ovelhas, revela o quanto a reconciliação com o Senhor foi suficiente para que Pedro continuasse a sua missão. Portanto, a missão do discípulo ela é continuada a partir do momento em que ele se reconcilia com este Senhor. Desta forma, o Evangelho vai nos mostrar um quadro muito amplo daquilo que a comunidade viveu. Muito interessante, porque na primeira parte encontramos uma reconciliação que resolve a diversidade dentro da comunidade em torno desta unidade. É o ressuscitado que está em nosso meio, é ele que parte o pão, recordando-nos, portanto, a experiência da Eucaristia. Na segunda parte, temos o chefe desta comunidade, Pedro, aquele que foi escolhido por Jesus para ser o cabeça. É esse Jesus, portanto, que vai entregar a Pedro esta missão: apacenta as minhas ovelhas. E essa reconciliação faz de Pedro aquele que vai sim conduzir ao ponto de Jesus dizer: a tua morte, Pedro, será como a minha. Um dia alguém cingirá as tuas mãos e te levará para onde você não quer ir. Mostrando de que morte, de que maneira Pedro também acabaria dando um testemunho de Jesus. Portanto, todo esse evangelho nos revela algo muito bonito.
A unidade na diversidade na primeira parte e o valor da reconciliação para a continuidade da missão, aquela que Pedro recebe. E é por isso, então, que esse evangelho, no final do texto de João, nos ajuda a compreender que é quase um apêndice, uma conclusão, uma segunda conclusão desse evangelho. Nos ajuda a perceber como foi o caminhar dessa comunidade em torno, junto com o ressuscitado, restaurando, reconciliando, remodelando a forma como essa comunidade é capaz de viver em torno daquela que é a sua fé. Cristo ressuscitou realmente, ele reconcilia a humanidade consigo, todos nós somos convidados a ser mensageiros de reconciliação e de paz. É isso que a ressurreição representa e significa para todos nós.